aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Vamos lá? Lembra que a gente estava falando sobre o bairro e que cada bairro ele tem uma história. E vocês tiveram que fazer a atividade da página 123. Então agora a gente vai corrigir para saber se vocês fizeram certinho ou não, certo? Então corrijam junto com a prof. Página 123. Vocês tinham que observar ali novamente a imagem da rua Imperatriz Tereza Cristina, lá na página 121, e comparar o que tinha antigamente e o que tem hoje em dia. Então, ali na construção, antigamente tinham prédios baixos e construções antigas. Hoje em dia tem prédios, construções modificadas, né? Construções modernas, certo? A rua pavimentada era com pedras e com trilhos. E hoje em dia a rua é asfaltada, ok? O transporte era charrete e trilhos para os bondes, né? E hoje em dia é motocicleta e ônibus, certo? E também passa carro, mas não tinha ali na imagem. Na 2, agora você vai observar ali o entorno da sua escola para conhecer melhor a paisagem que rodeia. E como que é a rua da nossa escola? Então, a resposta era pessoal. Lembra que a prof até ajudou? Como que era uma rua? Era uma rua asfaltada, iluminada, certo? E na B, a rua da sua escola tem identificação por placa de nome? Sim, tem identificação pela placa do nome. Tem faixa de segurança? Sim. E ali para desenhar a rua da sua escola, vocês desenharam? Ficou bem lindo? E depois escrever o endereço dela completo, né? O nome da rua, bairro, número e o CEP. Conseguiram? Todo mundo? Lembra que o CEP é muito importante, que ele é o número da rua. Ok, então. Então, agora, na hora do texto, a gente vai ver que cada bairro ele tem uma história. A prof vai ler para vocês, tá? E a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre esses assuntos, ok? Assim como você tem sua história de vida e muitas informações para compartilhar, todo bairro também tem uma história para contar, inclusive aquele que você mora onde fica a sua escola. Todo bairro tem uma história. Nós temos uma história, desde que a gente está na barriguinha da nossa mãe. E o que acontece? O bairro também. Ele não foi criado e ficou grande assim do nada. Ele passou por muitas modificações, certo? Para conhecer a história de um bairro, podemos consultar diversos documentos que são considerados fontes históricas de um local. A gente já estudou sobre fontes históricas, quem lembra? Tem as orais, as visuais, as materiais. É nessas fontes que a gente vai buscar mais informações sobre o bairro, ok? Você poderá encontrar muitas informações interessantes pesquisando em documentos e arquivos que contam o que aconteceu no passado. É possível consultar também fotografias, jornais, revistas, mapas, obras de artes que retratam aquele bairro ou até coletar informações durante uma conversa com moradores mais antigos. Lembra que a gente já falou de tudo isso? Sobre as fontes históricas? Fonte oral, a pessoa vai contar para outra. Fonte material de pegar, ou seja, as construções, né? Fonte visual, as fotografias. Lembra? Então, isso que é nesses locais que a gente vai fazer uma busca para saber a história dos bairros, certo? Nessas fontes de pesquisa, é possível obter dados sobre a origem de um lugar e assim descobrir, por exemplo, quem foram os primeiros moradores e onde vieram e quais eram seus interesses ao escolherem aquele lugar para morar ou trabalhar. O conjunto dessas informações registradas poderá revelar, além da identidade de um bairro, os costumes e tradições dos locais, certo? Então, agora, por exemplo, lá, né, no Espírito Santo, tá? O bairro Santo Antônio, né, lá em Vitória, no Espírito Santo, é um dos bairros mais antigos da capital, tá? Ele preserva as suas primeiras construções ainda, a fim de manter viva sua história da memória de seus turistas. Então, quem vai lá vai ver as construções que são bem antigas. Já vai saber o quê? Na fonte material como é que é, tá? Agora, lá no Paraná, em Curitiba, bairro Batel. O bairro nobre da cidade, com muitos lugares para divertimentos e várias ruas arborizadas. Então, é um bairro antigo e é um bairro nobre. É um bairro rico, digamos assim, certo? Você sabia
Alguns bairros preservam até hoje uma construção antiga que revela o momento em que a cidade surgiu. Essas construções são pontos importantes, porque contam a história da formação da cidade, que hoje fazem parte do bairro. Conheça alguns bairros de diferentes cidades, com construções que contam uma história. Então, ali, ó, bairro, né, da Barra, de Salvador, lá na Bahia, tem o Farol da Barra, tá? Bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro, tem o Arco da Lapa. É bem lindo. Também tem outros. Bairro Ipiranga, em São Paulo, tá? Tem o Museu Paulista. O bairro do Centro, em Manaus, tem o Teatro Amazonas. Então, assim, o Farol da Barra é um dos faróis mais antigos que tem, tá? Até mesmo ele é datado antes da fundação da primeira capital do país, tá? Ele teve uma grande importância na organização do comércio, tá? Visto que Salvador era o principal ponto, porque foi uma das primeiras cidades do nosso Brasil. O Arco da Lapa, gente, ele foi inaugurado em 1750, tá? Inicialmente para atender às necessidades de abastecimento de água das pessoas que moravam ali na região, tá? E depois, mais tarde, com a criação de novas soluções para abastecimento da água no aqueduto, tá? Daí ele passou a ser utilizado como viaduto para os bondes, né? Enfim, então ele é muito importante também. O Museu Paulista, tá? Ele é um museu de história natural, tá? É um marco representativo da independência, da história do Brasil e paulista. Então é muito importante esse museu também. O Teatro Amazonas ele foi inaugurado em 1896, dia 31 de dezembro, e é um dos símbolos da história do ciclo da borracha, época áurea, né, da capital amazonense. Então ele preserva parte da arquitetura e da decoração original, então de muito tempo atrás. Olha só que legal saber um pouquinho mais, certo? E aqui a Prof trouxe para vocês o que são fontes históricas, né? Documento histórico é uma fonte histórica. Lembra que a gente estudou sobre isso? E lá o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as memórias, os registros, pode ser cartas, obras literárias, tá? Pode ser cerâmica, escultura, igrejas, monumentos, tá? Utensílios da vida cotidiana, tipo uma colher de 50 anos atrás, coisas antigas, certo? Então, isso são fontes históricas. Fontes históricas, elas nos contam um pouquinho da história daquele local. Por exemplo, na cidade de São José, 182 casais açorianos chegaram em São José primeiro. E eles foram as primeiras pessoas, né, a chegarem a trazer costumes. Então, eles tinham alguns costumes que a gente tem até hoje. Por exemplo, a festa do divino, alguns trajes, né, roupas que eles vestiam e que as pessoas ainda costumam utilizar nessas festas. Eles faziam muitas feiras, existem muitas feiras em São José, tá? Então, coisas lá do passado que até hoje em dia a gente lembra, tá? A construção da igreja matriz, tá? Ela foi modificada, Dom Pedro passou pela igreja. Então, são coisas importantes para a gente saber. Mas que na próxima aula eu vou contar um pouquinho mais da história de São José para vocês. Combinado? Então, hoje a gente ficou sabendo por que é importante saber da história de um local. E por onde é que a gente vai saber dessa história. Certo? Na página 127, no diálogo contexto, ali está dizendo: pesquise com seus familiares sobre algum lugar de seu bairro que tenha uma construção com valor histórico. Por exemplo, praça, mercado, igreja, teatro, etc. Depois compartilhe sua pesquisa com os colegas. Então, ali, para contar a história de um bairro, quais informações são necessárias? Primeiro, para contar a história de um bairro, quais informações são necessárias? Pode ser uma informação oral, pode ser material, tá? Então, pensem um pouquinho sobre isso. 2. Encontre no diagrama algumas fontes de pesquisa onde podemos buscar informações a respeito da história, né, dos bairros. Por exemplo, um mapa, fotos, tá? Relatos, né, dos mais velhos, uma vista, tá? Revistas, documentos, enfim, vários. 3. A história de um bairro pode ser modificada com o passar do tempo? Pode ser modificada com o passar do tempo a história de um bairro? Sim ou não e por quê?
Será que pode? Será que a gente pode modificar a história de um bairro? O bairro ele vai sendo modificado, mas a história lá do passado a gente pode? Eu posso dizer, uma pessoa importante, por exemplo, Dom Pedro passou na igreja matriz, eu posso dizer que ele não ia passar lá? Não, né? Então pensem um pouquinho. Pois é. Essas são as nossas atividades. Façam com atenção. Lembre-se que vocês são inteligentes e capazes. Na próxima aula eu vou contar mais um pouquinho sobre a história de São José para vocês. E aí a gente vai fazer algumas pesquisas para a gente conhecer melhor a nossa cidade e o nosso bairro também. Tá bom? Um beijo, eu tô morrendo de saudades e até a próxima aula.